me chamo Juliana Laux, bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio do podcast Psicologia e Corpo. E hoje nós estaremos falando sobre dor, né? Principalmente sobre dor crônica. Então, primeiro eu vou trazer um pouco de algumas coisas que eu escrevi no meu artigo de especialização. Então, é assim, que a dor é uma questão de saúde pública, sim, né? A dor está presente em todas as doenças em algum momento, né? Falar sobre dor é essencial para os profissionais da saúde, bem como é inevitável falar de dor na psicologia e na fisioterapia, né? A dor é um processo complexo e multidimensional. E as evidências que apoiam o modelo biopsicossocial da dor indicam que os fatores psicológicos são determinantes na experiência da dor, além do diagnóstico médico. A dor é uma experiência subjetiva, sensorial e afetiva. Ela cumpre a função biológica de alertar, recuperar e comunicar, né, que é uma característica positiva do funcionamento fisiológico humano. Então, esses são alguns trechos do meu artigo, Evidências nas Práticas de Mindfulness para a Dor Crônica. E é por isso que eu trouxe, né, hoje um convidado super especial, especialista em dor, né, profissional super competente, que eu trago para vocês, Luciano de Souza, fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar participar. Ju. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado e satisfeito. Eu acho que bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sei que horas as pessoas vão ver, né? Mas agradeço a todo mundo aí que estiver visualizando, né, esse podcast. E como tu falou, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata. Atendo principalmente, né, em clínicas, né, e mais no meio privado, e principalmente pacientes com dor crônica, né, com dor persistente, né. Então, eu sou mestre em Ciências do Movimento Humano pela URGS, fiz especialização em dor e cuidados paliativos, né, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também pela URGS, e hoje estou fazendo mais uma especialização em dor online, né, do grupo, né, educador, que é o grupo físio em ortopedia, fisioterapia em ortopedia, da faculdade, se eu não me engano, Vanguarda, né, de São Paulo. Então, sou professor do IBO, do Instituto Brasileiro de Osteopatia, né, fiz minha formação em osteopatia pelo IBO, e depois que eu concluí a formação, aí concluí o mestrado, me convidaram para dar aula. Então, lá no IBO eu dou aula de metodologia da pesquisa, né, de pesquisa em osteopatia, semiologia neurológica, né, com um colega que trabalha junto comigo na clínica, nós trabalhamos juntos na mesma clínica, né, o Sandro, e dou aula de dor também com o Felipe. Né? Então a gente trabalha todo mundo na mesma clínica, e o espaço que eu atendo é lá na Zona Sul, Relicário Saúde e Movimento, e estou começando a atender num box de CrossFit. Que acabei me apaixonando pelo exercício aí, pelo movimento, pelo CrossFit. Então, estou indo para essa área também de atender atleta, né? Sempre gostei de atender atleta. Durante a faculdade fiz estágio no Grêmio 1 ano e meio. Ai, que legal. E aí tive contato com os jogadores. Atendo também atletas de rugby, do Charrua Rugby. Então, é bem... do Charrua. É um público, eu atendo um público bem eclético, né? Desde crianças, né? Faz uns 15 dias eu atendi uma menina, uma patinadora, com 5, 6 anos de idade. Bem novinha. Bem novinha, com dor, tava com uma dor no braço, no ombro, atendi numa sexta-feira, tinha apresentação e competição no domingo, aí deu tudo certo. O pai levou, que é meu paciente. E atendo atleta e desde pessoas com mais de 60, 70 anos com dor persistente. Essa é mais ou menos a minha rotina de atendimentos. E para tu ver que a dor, ela está em todas as idades, né? Olha só, desde criança até, claro, né? Sim. Idosos, né? Até os idosos. E é bem como tu falou. É uma experiência única, individual, né? Sensorial, porque a pessoa sente, e ela é emocional, né? Ela mexe com as nossas emoções, com o nosso afeto, ela mexe com o humor. Né? Então, isso acontece em todas as idades. Lu, eu queria saber um pouco mais de ti, assim, como é que tu chegou até aqui, assim, claro que tu já falou de toda a tua experiência, né? Mas por que tu escolheu a dor, assim, como
se especializar em dor, né? É engraçado, eu parei poucas vezes para pensar e para refletir sobre isso, né? Então, mas o que eu me lembro, assim, tem um grupo da Austrália, que é o NOI Group, né? Que são pesquisadores, fisioterapeutas e professores, eles produzem um material sobre educação em dor. E eu me lembro que eu comprei um livro, o nome do livro é o Explain Pain, e aí eu comprei esse livro e eu li ele, acho que ele é um livro tanto para profissional quanto para paciente, então ele é traduzido em várias línguas, e ele serve para a gente entender o que é a dor, o que a gente sente, por que a gente sente isso, né, e por que às vezes eu me machuco folhando com corte do papel, sabe? E dói pra caramba. Em outros momentos eu dou um trupicão numa mesa e não dói. Não dói, não sente nada. Ou tu vai, sabe, cai, não sente nada. Então, assim, sabe? Essa manifestação da dor. E quando eu li esse livro, eu acho que era eu acho que foi em 2015, ali, final do ano, 2016, isso começou a mexer comigo. E eu tava ainda na fisioterapia e na osteopatia dentro de um modelo muito biomecânico, né? Muito mecanicista, assim, um raciocínio muito linear dentro, sabe? A articulação que está doendo, então eu vou trabalhar aqui, mas eu também vou mexer no ombro, sabe? Eu vou fazer as manipulações, eu vou massagear, vou liberar, e o paciente tem que melhorar. Mas tu sentia uma necessidade que precisava conhecer um pouco mais, assim, tinha que aprofundar, né? E sinto até hoje, por isso que eu não parei a especialização. Eu sinto até hoje que cada paciente... E aquilo que a gente estava conversando, eu fico ansioso, nervoso quando eu vou dar aula. E cada avaliação, cada paciente novo, eu fico ansioso e nervoso. Eu fico, o que vai acontecer? O que eu vou poder dar para essa pessoa, né? De que maneira eu vou poder contribuir ou me conectar com ela a ponto que eu possa ajudar ela de alguma forma. E se ela está aberta também para aquilo que eu tenho a oferecer, né? Porque isso é uma grande questão, né? O cliente, o paciente, ele precisa estar comprometido, né, também. Precisa aceitar algumas coisas e se comprometer ao tratamento, né? Porque tu acha que os pacientes, eles te procuram como cura mágica, assim, para, né, que o fisioterapeuta tem isso com as mãos, né, mas na verdade acho que tem essa fantasia, entre as pessoas, né, eu vou fazer alguma coisa, ele vai me curar. E não tem também, né, assim como na psicologia também, eu vou falar com ela alguma coisa e ela vai me curar. Ela vai me dizer o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer no momento exato para aquele conflito ser resolvido, né? Exatamente. Tu percebe isso também? Sim, é a mesma coisa. Ainda mais o paciente que está com dor, né? E dor persistente. E às vezes acontece por exemplo, né? Eu sou osteopata DO, né? Então eu fiz uma formação em osteopatia, que hoje é a osteopatia hoje, a gente está na tentativa de ela se transformar uma profissão no Brasil, né? Então ela já é uma profissão em vários lugares do mundo, e dentro do racional osteopático a gente tem lá a abordagem biopsicossocial, né? Que tu mesmo falou. Então a gente não vê só o biológico, mas a gente tenta ver ali questões emocionais, afetivas, e as questões sociais que aquele paciente, o contexto que ele está inserido, né? O contexto dele de vida, as histórias passadas, histórias prévias, o que ele já viveu e o que ele está vivendo, tudo isso se manifesta no corpo. Então, e às vezes as pessoas querem uma pílula mágica, né? Elas querem uma bala de prata para tu tirar a dor delas e elas não sentirem mais. Achei interessante que tu falou tudo isso que elas viveram, que aconteceu, que elas viveram, que elas experienciaram, se manifesta no corpo, né? E também nas emoções e é tudo junto, né? Junto. A gente tenta separar, né? Ainda a gente e eu tô aprendendo isso, né? Cérebro, mente e corpo tá junto, e comportamento, né? Então não tem como a gente estudar sobre a dor, mas é considerado um sintoma, né? Ela é por si só já uma doença, né? Então, pois é, eu te perguntar isso, assim, a dor, ela é uma doença, a dor crônica, ela é uma doença? A dor crônica é considerada hoje no CID-11 uma doença. Então tu tem hoje ele tem códigos específicos, tu tem lá uma síndrome de dor crônica primária e síndrome de dor crônica secundária, né? Primária, quando tu não consegue achar uma causa específica, né? Tu não consegue apontar um mecanismo
causador. Uma lesão que aconteceu, uma patologia. Uma patologia específica, e na secundária não. Na secundária ela é secundária a algo que já aconteceu. Tipo câncer, por exemplo? Uma dor pós-câncer, perfeito. Uma dor pós-cirurgia. Uma dor pós um trauma. E aí, infelizmente, o corpo de alguma forma não conseguiu, ele regenerou, cicatrizou, passou pelo processo de cicatrização, porém o sintoma perdurou. A dor continua. Tu entende? Daí a manifestação, a dor continua. Então, dores de cabeça e orofacial crônicas também são síndrome de dor crônica secundária, né? Dor lombar, onde tem comprometimento nervoso, né? Uma dor neuropática é uma dor, uma síndrome de dor secundária. Então, tem essas manifestações, tem essa classificação. Aí é contraditório, assim, a gente pode dizer assim, puxa, mas a gente está botando mais um fardo na vida do paciente, mais uma patologia, né? Mais uma... sabe? Mas eu penso, pelo menos, que se a gente tem uma forma de classificar... Tem uma forma também de poder ajudar, né? Pensar em ajudar, pensar num racional de tratamento, né? E aí, na minha comunicação, né? O que a gente está fazendo aqui é produzir conhecimento e se comunicar, né? Entre a gente com várias pessoas que vão poder nos assistir depois. Então, a importância de uma comunicação com o meu paciente, onde eu não vou dizer que... já tem na literatura algumas recomendações de não usar a palavra crônico, de usar a palavra persistente, uma condição persistente. Fica mais dor tranquilo. persistente. Fica mais leve, né? Suaviza um pouco, né? Verdade. Para não deixar aquela coisa crônica, parece que nunca vai melhorar, que a pessoa vai sempre ficar daquele jeito. Eu sou crônica, né? Isso, um tabagista crônico, né? Uma pessoa que tem uma doença crônica cardíaca, talvez a gente possa se comunicar de uma outra forma, né? Com o paciente, já tem um fardo, né? A pessoa que tem qualquer condição crônica que ela tem, já tem, parece um holofote apontando para ela. É verdade. A família, os médicos, ela sempre acha que está todo mundo julgando e de alguma forma não entendendo o que ela está passando. E aí foi aquilo que a gente conversou lá no início, né? Na psicologia se fala pouco do corpo. Se fala pouco do corpo. E na fisioterapia, na osteopatia, em outras áreas da saúde se fala pouco da mente, né? Do comportamento, né? É verdade. No curso de fisioterapia, eu me lembro que tinha só uma disciplina de psicologia, que o nome era psicologia, né? E era uma coisa bem básica, assim, né? Pra tu ver, eu nem me lembro o que eu aprendi lá. Eu também não me lembro, assim, muito. Não me lembro nada. Mas achava interessante já. Tu já tinha essa tendência, né? Pro emocional. E me diz assim, quando que é uma dor, ela vira crônica, assim? Primeiro eu vi que depois de 30 dias, teve uma que foi a Associação Internacional para o Estudador. Legal. 30 dias, né? Isso. E depois, em alguns artigos, está escrito 3 meses. Isso aí. Tu falou da IASP, né? Que é a Associação Internacional para o Estudador, né? Ela é um órgão não governamental e ela hoje é o que tem de mais político, né? Sobre dor, assim. É uma organização que bate bastante, né? Tem revistas vinculadas à IASP. Então, a IASP tem membros em vários lugares do mundo. Tem no Brasil, aqui a gente tem representantes brasileiros que fazem parte, né, do boarding, né, do conselho da IASP, e que ajudam em vários grupos de pesquisa, né. Então, assim, a dor crônica, o que eles recomendam, né, a definição deles é isso, é uma dor que perdura além de 3 meses. Então, passou 3 meses, a gente já começa a pensar... 3 meses, 3 meses, a gente já começa a pensar numa cronificação. Né? Alguns estudos e alguns autores falam que tem que ser acima de 6 meses. Né? Mas a gente tem esses 2 números, assim, 3 e 6 meses. Né? Mais comum usar 3 meses, mas 6 meses também é uma data que se é um número ali que se estipula que se a pessoa não se recuperar, se a dor dela não diminuir, se ela não conseguir controlar a dor nesse período, a gente classifica ela como uma dor crônica, uma dor persistente. E ela precisa ter uma frequência todos os dias, por horas? Tem essa classificação ou não? Não, isso não tem. Pode ser uma dor quase diária, de maneira intermitente. Ela pode vir em surtos e remissões, né? Ela pode estar associada com movimento. A pessoa não consegue fazer tal movimento, ela evita. Né? Ela pode estar associado com alguma atividade laboral. Que traga algum prejuízo, né? Alguma
limitação, não é? Isso, que pode trazer alguma limitação, que pode trazer ela pode realizar algum gesto e aquele gesto ali, de alguma forma, ela associou que aquilo ali é a causa da dor. Então, ela para de fazer. E hoje a gente sabe que esse modelo de medo e evitação, ele é pior para o corpo, né? Então, porque grande parte das pessoas associam que, se eu estou sentindo dor, quer dizer que eu estou machucando o meu corpo. Sim, é o que o cérebro interpreta, né? Ele interpreta isso, assim, para se proteger, né? Para se proteger. Então, só que essa proteção, assim, a gente sai daqui, finaliza o podcast, eu tô caminhando, eu torço o tornozelo. Não, ninguém quer que isso aconteça, né? Pode acontecer. Eu torço o meu tornozelo e aí, beleza. Só que eu sei, se eu torci o tornozelo, a gente já sabe hoje na literatura. Tem uma coisa que é chamada evolução natural da doença, né? Então, o meu ligamento, eu vou ter uma fase inflamatória, uma fase de reparação fibroblástica, um remodelamento. Eu vou ter uma biologia agindo ali para me proteger. Então, eu vou sentir dor para que eu não caminhe. Que dura 3 meses, esse processo todo de cicatrização, esse processo de reparo, né? De reparo, aparentemente, ele vai durar esse tempo, 3 meses, em algumas pessoas menos, né? Mas ele vai durar esse período, né? Dependendo da magnitude da lesão, é para durar esse período. E aí, a dor, gradualmente, ela vai diminuindo. E aí, num primeiro momento, eu vou sentir muita dor, porque o meu corpo lá, como a gente fala que a dor é um sistema de alarme, ele vai ativar um monte de medidas lá e de substâncias químicas que vão deixar o tornozelo inchado, dolorido. Eu vou sentir dor, eu não vou conseguir botar o pé no chão, eu vou parar de fazer as atividades, eu vou para um modo de repouso. Então, a dor, ela evita que eu aumente a minha lesão, né? Que eu me machuque mais e que dê tempo, que dê uma janela para eu poder ter uma cicatrização dentro de 3 meses. Só que isso perdura, né? Continua na dor crônica, que é depois de 3 meses, esse alerta continua. Esse alerta continua. E para tirar esse alerta, né? Ativando muito o sistema nervoso simpático, acredito, né? Sim, perfeito. E aí, para a gente poder... Aí a gente diz que é um sistema que está hipersensível. Porque 3 meses, a gente sabe que já é um tempo... Né, é hábil que o meu organismo tem para poder cicatrizar, para poder se adaptar, para ele poder reparar. Eu já poderia estar voltando às minhas atividades normais. Só que em algumas pessoas isso não acontece. E aí isso traz um fardo, traz um impacto muito grande, porque a pessoa continua com dor. E às vezes o pé vai continuar inchando. E aí eu não vou conseguir caminhar muito, não vou conseguir voltar para as atividades, eu não vou conseguir fazer exercício. E aí vem E aí começa a vir todo aquele combo, né, infelizmente, né, que a dor crônica traz, que é medo, evitação, incapacidade, o isolamento. A pessoa para de socializar, para de fazer as atividades e começa a trazer pequenos problemas, né? Ela começa, que se tornam grandes problemas, que daí até a relação familiar já muda, a relação do trabalho já muda, sabe? Sim. A pessoa deixa de fazer coisas, então é complexo, é uma situação muito complexa, né? E é bem como tu falou, a gente aciona uma cascata de sistemas que tem no corpo. Antigamente a gente pensava que era só uma coisa física, assim, sim, sabe? Que era causa e efeito, né? Eu ia até te perguntar assim, mas o que causa a pessoa? Mas a gente não sabe, acredito que não se sabe ainda por que ela continua com o que desencadeia, né? Aquela dor crônica, aquilo, né, que ainda não... tem muita pesquisa, mas ainda não tem, não existe uma causa e um efeito, né? Para isso, uma consequência, né? Não é uma coisa, não é um pensamento linear, né? Não é aquilo, causou, né? Como tu falou, perfeito, é causa e efeito, não tem isso, né? Então a gente vai lá, tira a causa, eu vou tratar o que está causando, mas não se tem isso, né? Então o que se sabe hoje é que os principais preditores clínicos, assim, ou o que quer dizer isso, né? O que faz cronificar não é tanto a questão biológica, é mais a questão psicossocial. Olha só. Então, às vezes está relacionado muito mais com uma questão de emoção e com uma característica daquela pessoa, né? Então, a gente tem aí algumas características, alguns fatores. E, de novo, eles não são fatores causais, eles são só fatores. Às vezes, eles são só, como a gente fala, são variáveis que naquele indivíduo, o contexto dele, a maneira dele, às vezes a maneira dele de pensar, a maneira dele de encarar a realidade, a maneira dele de enfrentar alguns problemas, a maneira dele, ele é dessa forma. E aí, infelizmente, tem pessoas que elas estão mais suscetíveis. E desde questões ainda que estão se pesquisando cada vez mais, são questões genéticas, né? Tem questões genéticas, tem questões epigenéticas que podem contribuir para tudo isso.
Para cronificação. Para cronificação. Então, assim, o que a genética diz da dor? A gente tem algum gene específico que tem que tem outros, que produz mais dor, que um vai sentir mais? Sim. Tem? Sim, a gente tem uns genes específicos, eu não vou saber te detalhar bem agora, mas a gente tem alguns genes que eles têm uma produção de algumas proteínas mais específicas, e aí isso acaba sensibilizando uma via que a gente diz que é uma via nociceptiva, né? Nociceptiva. Que daí são aquelas vias que estão conduzindo informação dos meus tecidos, que estão processando essas informações, e depois que a pessoa passa por um trauma, passa por um entorse tornozelo, passa às vezes por um abuso emocional, né? Algum conflito, alguma coisa que acontece, isso dispara, e aí todas essas ameaças, isso é interpretado como dor. E aí dentro de uma característica dela, junto com a questão genética, junto com a epigenética, tem uma chance, junta tudo, é uma chance para cronificação, né? Aí é uma chance para dor. E nós estamos falando, não é uma pessoa, né? É a população inteira, assim, né? Sim. Eu acho, quem que não sente dor? Quem que não passou por um processo, assim, um aumento de vida, assim, né? Sim. É muita gente, né? Tem um estudo, eu acho que ele foi publicado, acho que ali em 2016, 2017, talvez 2018, que é o Global Burden, que é o impacto mundial, né, de causas de doença, né, e o quanto que essas doenças impactam, que geram incapacidade, e anos vividos com incapacidade, e o impacto econômico que isso traz para os países, né. E desde 1990 até 2015, a causa líder, né, de anos vividos com incapacidade e de gastos, né, dos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, são as dores crônicas, né? Então, é dor cervical e dor lombar. Cervical e lombar. Cervical e lombar. Então, são as dores que mais se tem dificuldade para tratar, dificuldade para entender o processo e dificuldade de achar maneiras de tentar aliviar a dor e o sofrimento, né? Que são coisas que andam juntas, né? Sim. É difícil alguém que tem dor não sofrer de alguma forma, né? Não ter isso não ter um impacto emocional na vida dela, né? Muito, muito difícil. E deixa eu te perguntar uma coisinha antes de te perguntar outra. Tu costuma indicar profissional da área da saúde mental para os teus pacientes? Sim. Isso foi uma coisa que eu aprendi ali na especialização, né? No Clínicas, que a dor, como ela é multifatorial, né? E quando a gente olha para um paradigma assim, né, biopsicossocial, a gente entende que são várias situações. Aquela pessoa, ela é uma pessoa, né? Então, hoje em dia, a gente está saindo de eu acho que é uma tentativa de sair, né? A gente vem de um modelo biomédico, muito patológico, né? Muita estrutura, anatomia, né? Muita focado na doença, né? E aí tu sai disso, aí tu vem para uma abordagem mais biopsicossocial, e aí tu começa a olhar para outros fatores, outras situações que poderiam, né, contribuir para a dor, e aí tu começa a partir para uma abordagem centrada no paciente, né? Depois tu já sai disso e vai para uma abordagem centrada na pessoa. Tu começa a olhar mais a pessoa, ao invés de olhar a doença, né? Então, quando tu começa a olhar a pessoa, tu tem que encaminhar ela. Quando tu começa a conversar, tu sabe que tem vários fatores que estão contribuindo para aquela dor. Daqui a pouco ela tem conflitos, ela tem situações mal resolvidas, e isso, de alguma forma, contribui para a maneira como ela sente o corpo. Isso influencia. Então, tu tem que encaminhar para um profissional, né, da saúde mental, ou psicólogo, ou psiquiatra, e de preferência que tenha esse entendimento, né, sobre a dor, né, porque muitas pessoas vão ter crenças muito disfuncionais em relação ao que elas sentem. E o que é normal, né, a gente acaba tendo uma crença, a gente acaba tendo uma forma de pensar sobre como é o nosso corpo e sobre o que a gente está sentindo. Sim. E aí talvez quem consiga elaborar melhor essa conversa com o paciente é o psicólogo. Né? Eu entro muito nesse papel, às vezes, de escutar muito o paciente. Como é que tu faz, assim? Como é que é essa escuta que tu faz com o teu paciente? Sim. Eu tenho lido muito sobre entrevista motivacional e sobre técnicas de escutativa. Então, eu não trabalho de jaleco, por exemplo. Não trabalho de jaleco, não tenho de jaleco. E a minha mesa eu inverti. Como assim tu inverteu? Eu deixo ela na parede, eu fico sem mesa, sem nada na frente, para tentar criar um vínculo com o meu paciente, como se fosse uma conversa, e de alguma forma ele vê que eu estou ali para escutar ele, e de tentar ajudar ele de alguma maneira. Então eu fui elaborando isso,
Então, como eu preciso ler muito para poder, eu preciso entender, eu sou muito cognitivo, então eu preciso assim, sabe, tentar absorver pensamento para depois poder botar em prática. Então, eu comecei a elaborar, a ler, falei, vou girar. Girei a mesa e deixei. E aí, acho que dessa forma dá para fazer uma escuta e eu tento criar uma relação terapêutica mais horizontal e não vertical, não hierárquica, né? Sabe assim, eu vou no doutor, vou me indicar o papa do troço, me indicar, sabe? Que é muito comum em hospital isso, né? A gente viu bastante, né? Muito comum, hospital é terrível, né? Para quem tem sofrimento, para quem tem situações crônicas. Mas o hospital só tem situações crônicas, né? Quer dizer, a maioria, né? E eu acho que essa relação é ruim, né? Essa relação é ruim, uma relação mais amigável, né? E aí tu me perguntou da escuta, né? Como é que eu faço isso, né? De certa forma, eu não interrompo o meu paciente. Eu deixo ele falar, às vezes, 5, 10 minutos, né? Eu não pergunto assim, o que tu tá sentindo? Onde é que tu sente? Né? Tu não vai interrompendo, tu vai deixando ter uma fala fluida ali, né? Eu falei antes assim, né? Eu fico nervoso quando tem uma avaliação, porque eu não sei o que vai... O que vai aparecer aqui? O que eu vou poder oferecer, né, para essa pessoa. E aí eu digo, a primeira frase que eu falo, me conta a tua história. Aí a pessoa... Sabe, eu não pergunto diretamente sobre o que tu tá sentindo, onde é que te dói. Eu falo, me conta a tua história, o que eu posso te ajudar. Perguntas abertas, né? Perguntas mais abertas e não assim, tá, onde é que tu tá sentindo? Como é que é essa dor, né? Isso, E aí depois ela vai falando. E na fala dela, eu vou escutando e me conectando e olhando no olho. Porque a gente sabe, né? Quando tu tá conversando com alguém, tu sabe quando a pessoa tá ali. Claro. E tu sabe quando ela não tá ali. Sim. A gente sente isso, né? Ainda mais quando é importante, né? De falar, então a gente sabe. Tu tá falando então sobre conexão, né? E tu, de alguma forma, tu valida também aquela dor, né? Do paciente, né? Que isso é super importante. Tu já tá sendo terapêutico ali, né? Com o teu paciente. Isso. Tu tem alguma história que te marcou muito, assim, que o paciente começou a trazer muito a emoção dele? Tu tem alguma história, assim, para nos contar? Algumas. Uma que te marcou mais? Sim. Mas sem falar, óbvio, né? Claro que preservando Claro. Eu tenho algumas... tem alguns pacientes, né? Que têm já dor persistente há muito tempo. E depois de muito tempo, eles compartilharam comigo algumas situações de abuso na infância, né? Então tem uma associação bem grande, né? Não é uma relação de causa e efeito, mas a gente tem uma associação entre abuso, né, na infância, e pode ser o abuso físico, sexual ou emocional, né? E aí, de alguma forma, a pessoa passa muito bem, né? Depois disso, ela vive, ela adquire coisas, ela trabalha, ela casa, ela faz... E aí, um dia ela vai se abaixar e tem uma dor nas costas. E essa dor não regride mais. E aí, depois começam... Foi o gatilho, a dor nas costas. Foi o gatilho, mas se acredita que a relação lá na infância, a situação que aconteceu, possa ser um terreno fértil para se instalar possíveis situações crônicas persistentes como a dor lá na frente, né? Olha que interessante. Então, isso me marca bastante de alguns pacientes. E ultimamente eu atendi um paciente que, infelizmente, depois de um entorse, né, de tornozelo, ele desenvolveu uma síndrome de dor crônica complexa regional, que é uma coisa tem uma certa, não é tão raro, mas acontece, né? É aquilo que nós conversamos, um entorse de tornozelo tem 3 meses para cicatrizar uma ruptura grau 3. Né? Pode levar de 3 a 6 meses, só que isso é uma coisa que quando a pessoa desenvolve isso, essa síndrome de dor complexa regional, dor complexa regional. Tem toda uma ativação simpática, então o pé fica extremamente vermelho, ele fica inchado, às vezes ele vai ficar pálido, não dá para tocar no pé, a coberta incomoda, se a pessoa vai se tapar de noite, o toque suave da coberta incomoda, o toque da meia incomoda, o banho do chuveiro não pode ser nem muito quente nem muito gelado. Fica muito ativo e sensível, né? Muito sensível, o pé fica hipersensível. Né? E aí aconteceu de situações assim, já atendi alguns pacientes, e também se tem uma associação com esses pacientes, né, com dor crônica e risco de suicídio, né? Então, isso a gente tem toda uma questão de saúde pública envolvida nisso, né? Como a dor é a principal causa.
é muito limitante, né? Incapacitante a dor. É muito incapacitante, porque daí a pessoa perde, ela perde uma perspectiva, né? Ela perde uma perspectiva de melhora, uma perspectiva futura. Daqui a pouco ela estava trabalhando, fazendo inúmeras atividades, depois de um entorse de tornozelo, depois de uma queda, uma pancada, um trauma, ou uma dor que era para se resolver ali em 8 semanas, né? Sim. Ela não melhora. E aí fica indo em médico, passando por vários profissionais, e aí fica aquele caminho longo, né? E árduo, né? Então, esses pacientes, assim, eles me marcam bastante, porque a gente fica impotente, de certa forma, né? E não é ruim, a gente tem que aceitar a nossa ignorância sobre não conseguir, né, ajudar de alguma forma, mas às vezes tu tá ali presente com ele, escutando ele. E eles pedem ajuda, né, também, né? Me ajuda, por favor, e a pessoa não sabe como se ajudar, né? Também tem isso, também tem esse outro lado, né, do quanto que o paciente ele tem que ser ativo no tratamento dele. E às vezes tem pessoas que não vão conseguir, infelizmente, né? Tem pessoas que não vão ter essa... Que daí entra o papel da psicologia, né? Aí a gente já tem que encaminhar. Que é o meu campo ali, que eu trabalho muito com a terapia da aceitação e compromisso, que a gente trabalha com a flexibilidade psicológica, né? Então, no sentido de aceitar alguns desconfortos, né? Claro que aos poucos, né? Aceitar, por exemplo, a dor também, assim, no sentido de... através de práticas de mindfulness, né, de autocompaixão, e também de, assim, quando o paciente ele está muito fusionado naquela dor, emoção e pensamento junto, fusionado, ele não consegue ver alternativas para sair disso mesmo, né? Então a gente pratica muito a desfusão. Interessante. Que é olhar de fora aquilo que está acontecendo. É como se ele estivesse vendo a vida dele através de um cinema. E isso aos poucos, isso vai tirando, né? E ele vai vendo que aquilo é só um pensamento, né? Que ele está fusionado naquela emoção. De separar o que ele está sentindo, de separar o que é pensamento. E que pensamento é só um pensamento, que ele pode ir e voltar. Né? Isso já vai ajudando ele a ter essa flexibilidade, né, psicológica. E aceitar e a lidar, né, um pouco a dor. Porque, assim, todos os artigos que eu vejo na minha área vem o mindfulness no sentido de tolerância da dor, não que vai sair a dor. Perfeito. E na Sociedade Brasileira para Estudo da Dor... A SBED, né? Isso. Tem a SBED, que é... Enfim, E eu não sei muito bem a diferença, um que é brasileira e outro é internacional. Internacional, né? Isso. Então, ali no site deles, eles falam assim, que a meta dor zero deve ser reconhecida por todos como irrealista. Isso aí. Então, as nossas práticas não tem como... E também acho que nem a tua, né? E nem a do medicamento, né? De tirar completamente aquela dor. E sim, como tolerar, né? Tolerar aos poucos aquela dor. Sim. A gente usa muito a metáfora do convidado indesejado. Eu já tenho um vizinho, né? Já vi. Que é uma pessoa assim, rude, assim, rabugenta, né? Isso. E que ele, não, sai daqui, não entra na minha festa, né, o rapazinho. E no momento que ele deixa esse rabugento entrar na festa dele, ele começa a curtir a festa, apesar do convidado indesejado estar ali presente. Então, assim, as pessoas com dor, elas podem viver as suas vidas, apesar da dor, né? Isso. Perfeito. E eu te pergunto, tem como uma pessoa viver bem com dor? Tem sim. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. É interessante, né? Isso a cabeça começa a borbulhar agora, né? Tu falou coisas muito interessantes, né? Esse termo eu não conhecia, do fusionado, né? Já li um pouco sobre a ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso. Isso. E tem bastante publicação, né? Tem. Com dor, pra né? Dor. Então, e eu acho que é difícil que, às vezes, o paciente
ele se coloca nisso, assim, nessa posição de achar naquele terapeuta ali alguém que vai tirar a dor dele, né? E às vezes a pessoa já tá com dor há 10, 20 anos. Não sou eu, né, que vou tirar a dor dela, né? Não tem milagre, né? Pelo menos eu não... Sim. Nesse ponto de vista, a gente pensando mais numa situação mais científica, né? Um paradigma, assim, mais clínico, científico, eu acho que não tem milagre. Tem como a gente ajudar a pessoa a controlar a sua dor. Ajudar ela a conviver com a dor, bem como tu falou, apesar da dor, ela tem que conviver. E uma das perguntas que eu faço para alguns pacientes é: qual que é a tua expectativa em relação ao meu atendimento? Isso, ótimo. Que tu tire a minha dor. Eu falei, essa é uma frase clássica, essa é uma né? frase clássica, eu quero ficar sem dor. Tá? Mas e quem sabe se a gente tentar te treinar para tu se adaptar e para tu conviver melhor com a dor, para tu controlar, porque nesse momento ela tá te controlando. Isso, tá sendo escravo da dor, né? Tá sendo escravo. E aí uma coisa que eu falo para os pacientes, sabe, em que a gente pode focar? Me diz assim, o que tu gosta de fazer que tu não consegue mais fazer por causa da dor? Ótimo. Que hoje tem uma linha de pensamento falando sobre isso, assim, né? Na ciência e nos artigos, e mostrando, assim, e professores, e falando assim, pô, vamos focar naquilo que a pessoa não consegue mais fazer, de atividades. Eu não consigo brincar com meu filho, eu queria correr e não consigo mais correr porque o meu joelho dói e me disseram que eu tenho uma artrose, ou eu não consigo me agachar, flexionar o meu tronco porque eu tenho uma hérnia e isso pode aumentar a minha dor e me prejudicar. Eu falei, não, calma, vamos treinar o teu corpo para isso, para tu controlar, vamos te expor a esse movimento e vamos ver o quanto que isso vai impactar na tua dor. Né? E aí é o que tu falou da questão das emoções, das crenças, né? Às vezes se a pessoa está com uma crença muito rígida no exame de imagem, se ela está com uma crença naquilo que o médico falou, sim. Aí ela internaliza aquilo e ela acaba sendo aquilo também, porque ela acredita naquilo, ela pensa. Ela fusiona, sim. Ela fusiona, então é aquilo. Então ela chega já com um pacote de exame, né? Com aquela quantidade de exames de imagem e ela acha que ela é a hérnia, né? A hérnia. A pessoa acaba virando a hérnia, ela acaba virando... Aquele peso, né? Aquele peso, E a gente sabe que tem maneiras, por mais que as pessoas tenham dor, tem maneiras de a gente aliviar, diminuir a dor e tentar fazer ela voltar para as atividades que ela valoriza, que ela gosta. Então, eu demorei... e aí, na minha prática, a gente está sempre aprendendo, né? Porque cada paciente é um desafio, cada curso, né? Tu aprende com a história das pessoas, né? E às vezes tu aprende a te moldar para tu poder atender melhor aquela pessoa. Tem pessoas que vão dizer, não, mas eu tenho hérnia. Eu falei, ok, então a gente vamos tentar te aliviar a dor da hérnia. Porque se eu bater de frente, eu reforço a crença dela, né? Talvez eu deixe ela mais fusionada, né? Não sei se dá para falar esse termo, né? Talvez mais aversiva, né? Tu cria um ambiente aversivo para ela, né? Se eu disser que não, tu não tem hérnia, ou a tua hérnia não causa a tua dor. Como assim? Aí, tu não tá acreditando, tu não tá me validando, né? Exatamente, eu tenho, sim. Né? E parte da validação vem disso, né? Parte do tratamento vem da validação, né? Então, a gente vai ter que conversar de uma forma, né? Eu vou me comunicar de uma forma que eu não invalide ela, que eu não desacredite tudo que ela... Porque às vezes ela vem com uma trajetória de exames, né? Essa narrativa aí é complicada também, né? Que a gente também... Todo mundo tem, né? Claro, todo mundo tem. E eu vou ter as minhas crenças profissionais, né? Que é natural, então eu tenho que refletir sobre as minhas crenças, se elas se encaixam nas crenças daquele paciente. Senão eu vou ter que tentar lidar de uma forma que eu não faço... Tem uma coisa chamada que é efeito backfire, né? Backfire effect. Que é tipo assim, quando tu me fala uma coisa e eu tento dizer que não é desse jeito, e na verdade isso acaba reforçando mais ainda a maneira que tu acredita. Reforçando a tua crença. Sabe? Reforça muito. Eu não conhecia esse termo. É backfire effect. Então assim, que é o tiro seu pela culatra. Sabe quando... Aí tem um termo lá que é o tiro seu pela culatra, quando tu aponta e tu dá um tiro em ti mesmo, né? Tu aponta pra tirar alguém, dá tiro em ti mesmo. A bala vai pro cano, pro lado contrário do cano. E aí tu reforça ainda mais a crença do paciente. E aí a pessoa fica... E aí tu cria, talvez, uma aversão, tu cria uma relação ruim ali. Sim. E aí, então, por isso que a comunicação é tudo, né? A maneira como tu vai conversar com o teu paciente é importante. E por isso que a gente fica tão também ansioso na hora, né? Porque a gente quer o melhor, né? A gente quer se entender, a gente quer conexão, a gente quer validar, a gente quer tudo. A gente quer um combo, às vezes, de situações, né? Mas às vezes é difícil, né? Mas vai aos poucos também, né? Sim. Uma coisa legal que tu falou foi o pensamento, né? O pensamento gera emoções, né? Então, o pensamento é atividade elétrica, né?
Sim. Pensamento vai gerar um monte de liberação de substâncias, né? E aí, se a pessoa fica com o pensamento bloqueado, né? Na dor, eu não consigo fazer isso. Ou se eu A sinto ruminação, dor. tu está falando, né? A Os ruminação, artigos trazem bastante sobre a ruminação Muito, de alguns pensamentos negativos, né? Como a limitação, no caso da dor, né? Desculpa ter te interrompido. Não, é isso aí, é ruminação. E aí aquela pessoa tem um perfil que tem pessoas que são mais catastróficas, né? Sim. Que tem até escalas que avaliam isso, né? Escala de pensamento catastrófico. Que vai da história dela, né? A história de vida da pessoa, E tem a ver também com a dor, porque ela ativa o sistema nervoso simpático, né? Então, aqui na psicologia, né? A gente tenta desativar um pouco esse sistema e ativar mais o outro. Sim, o E parasimpático. ativar também, ativar o parasimpático, né? Com estratégias de relaxamento muscular também e algumas práticas de mindfulness também, né? De foco na respiração, porque o diafragma já é um músculo que ativa o parasimpático, né? Diretamente, né? Isso aí. Não sei se eu misturei, mas enfim. Não, é isso aí. A respiração, né? A respiração, ela é conduzida pelo sistema parasimpático. E aí tu consegue fazer um equilíbrio, né? E direcionando o foco, assim como tu tinha dito, né? Aos prazeres, né? Isso é legal. E ativar esse modo autocompaixão. O que ela pode fazer de prazeroso para ela, que agrada? Não precisa fazer algo muito grandioso. Pode ser um pouco todos os dias, né? Sim. Para ativar esses outros sistemas. Isso que a gente faz também. Legal. Isso é interessante porque... E é legal tu falar dentro da psicologia, tem uma questão bem neurofisiológica, então, né? Questão simpática, parasimpática, isso é legal, porque isso tá junto, né? Isso tá no corpo, tá no cérebro, está na mente, né? Tá no comportamento, né? E a respiração é fundamental, né? A respiração é fundamental e a gente vê, assim, pacientes que têm uma situação mais simpaticotônica que a gente fala, né? O sistema nervoso simpático, ele tá mais ativo, né? A respiração é mais curta. Então, a pessoa tem os ombros mais elevados, ela tem muitas dores tensionais, né? Então, ela não consegue respirar usando o diafragma, a gente fica meio que se palpando, né? Já fica se testando, né? A pessoa não consegue usar o diafragma para respirar. Então, usa acessório, musculatura acessório. Ela usa o diafragma, mas não com a melhor eficiência possível. Ela não percebe. Então, ela não foca no corpo dela. Então, às vezes, o foco, né, a atenção plena dela, ou está na dor, e na irritação da dor, ou está no que ela tem que fazer. E ela se esquece de se conectar com ela, né? E a gente está vivendo eu acho que um período, um contexto histórico de pouca conexão, né, consigo, né? Muito mais, assim... querer coisas mais materiais, né? E aparecer muito e pouco se conectar consigo, pensar e talvez acho que o mindfulness, né? Técnicas de respiração, meditação, né? Essas coisas já milenares, né? Porque isso já vem de muito tempo atrás. Isso está indo para a ciência cada vez mais e para a vida das pessoas, né? É verdade, é bem isso mesmo. E no dia a dia, tu falou, isso é interessante, assim, se a pessoa tiver um teminha de casa para fazer, né? E é uma coisa tão simples, né? É tão simples, mas, assim, tem a ver com aquele comprometimento, né? Que daí, quando tu faz a entrevista motivacional, né? Daí percebe se o paciente ele está comprometido. Claro que vão acontecer, assim, ter dias que ele não vai conseguir fazer, a gente fala, né? Mas reforçar que precisa fazer aos poucos, né? Não precisa ser sempre, mas tem que manter, né? Tem que ter pelo menos uma constância ali. Sim, claro, isso é legal. Esse compromisso é importante. A gente vê, né? Na fala ali, né? Do paciente, né? Tu percebe quando ele vai aderir ao teu tratamento, quando ele quer melhorar, né? E tu estava falando, Luciano, que as pessoas não estão... É difícil de se conectar, né, com a respiração, porque é tão basal, nossa, tão simples, automática, né? A gente não... Automático, E que a dor é tão... A dor é intensa, né? Quem tem dor é horrível, né? E é difícil mesmo fazer esse trabalho de sair desse foco da dor para algo que é prazeroso, né? É muito difícil. É difícil, né? É difícil, e para algumas pessoas é mais difícil ainda, porque, de novo, assim, se as crenças e a mentalidade da pessoa vai estar muito focada em ficar sem dor.
em resolver a dor, né? Em tomar um remédio. Isso é difícil ela achar pequenas atividades ali, como a respiração, como ela ver um seriado, como ela tentar ler um livro. A dor, ela nos tira, né? Ela tira a concentração, né? Porque daí aí vão ter, assim, já... Sim, muita pesquisa com áreas cerebrais, né? Então, as mesmas áreas cerebrais que estão envolvidas no processamento, né, e na produção de emoções, também recebem as informações nociceptivas, as informações que vêm do corpo. Porque antigamente a gente tinha uma ideia de que a gente tem a fibra de dor, né? Receptor de dor. Os tipos de fibras, isso? Mas a gente não tem fibra de dor. Não tem a C, não mas tem elas são fibras nociceptivas. Elas estão relacionado como que está o estado do meu tecido. Olha então, assim, a todo momento a gente se mexe na cadeira porque essas fibras C, elas estão mandando informação para a medula e para o cérebro. Aí a gente muda a posição. Né? Então, a gente começa a se movimentar para justamente mudar a posição. São essas fibras que estão informando, que às vezes vai ter mais pressão num lado, mais pressão no outro. Então, essas fibras C e a delta, elas têm esse potencial de informar o meu cérebro de como está o meu corpo. Né? A dor, ela vai vir a partir de um processamento do meu cérebro, de várias áreas cerebrais, que vão julgar se o meu corpo está sob uma ameaça ou não. Olha só. E aí a dor vai ser produzida. E aí quando a gente fala assim e aí tem que ter uma comunicação muito clara, porque a gente diz que a dor, ela é um produto do cérebro, né? O cérebro produz a dor. E às vezes isso parece que a dor está sendo inventada por algumas pessoas, parece. Só que na verdade o nosso cérebro, ele produz grande parte das nossas sensações, né? O cérebro está interagindo o tempo todo, ele interage com o corpo e interage com o meio. Sim. Se ele julga que o que está acontecendo no meu meio é ameaçador, ele vai produzir alguma forma de me proteger. Né? Se ele julga que eu vou passar por uma situação estressante, eu já começo a ficar mais ansioso, eu vou botar o foco, eu vou me concentrar para lutar ou fugir ou congelar naquela situação. Então, o cérebro, ele é o grande produtor, né, dessas respostas, mas a gente não pode esquecer que o corpo vai estar mandando informações e o corpo vai estar se modificando sob o comando dele, né? E o ambiente que eu estou, o contexto que eu estou é muito importante. Então, essas fibras, elas têm essa capacidade de informar o meu cérebro como que está o meu corpo. De modular. De modular, como que o meu corpo está funcionando. Olha só, né? que brainstorm agora, né? Que interessante isso que tu falou. E a partir disso, tu acha que o nosso contexto pode modificar a modulação que chega até dessas fibras, né? Até o nosso cérebro? Total. Dor, tu fala assim, dor é uma experiência biopsicossocial, né? Tu falou lá, né? E é uma experiência contextual. O contexto faz... Contextual. Total diferença. Se eu estiver num ambiente que eu estou me sentindo seguro, se eu estiver num ambiente que eu estou gostando, se eu estiver num ambiente que eu estou... Se tu estiver no ambiente que tu tá gostando e tu leva um beliscão, tu nem vai sentir dor, talvez. Possivelmente não, ou pouca. Agora... né? E às vezes eu vou sentir dor, só que o meu comportamento, a minha emoção perante aquilo ali que foi infligido, né, o beliscão, o trauma, vai ser pouco, não vai ser nada. Né? Agora, se eu estou estressado, se eu estou me sentindo ameaçado, se eu estou com pessoas que eu não gosto, pessoas tóxicas, se eu estou numa situação difícil e alguém me belisca, vai ser uma outra reação. E depende da pessoa que te belisca também, né? Depende da pessoa, tem tudo isso. Então, por isso que a gente fala, não tem um estímulo doloroso, tem estímulos nocivos. Tem estímulos que podem vir a ser potencialmente dolorosos. Então, isso vai depender do contexto. Vai depender da situação. Então, é interessante, né? Legal. Muito interessante. Interessante. Porque tem pessoas que, por exemplo, elas amputam algum membro... E continua sentindo a dor fantasma. A dor do membro fantasma. Infelizmente, pode ser fez uma cirurgia, teve uma trombose... diabetes, teve um acidente e acabou perdendo o membro, a pessoa continua com dor. E ela continua sentindo dor e tem as sensações no membro. Porque lá no cérebro a gente tem as partes do corpo. Tem lá um desenho, um mapa corporal, eu tenho vários neurônios controlando aquela parte corporal. E a dor é projetada no meu corpo, né? Por isso que a gente fala que quem produz a experiência de dor é o cérebro, né? A dor, ela é projetada naquela região do corpo. Eu tirei a parte, mas eu continuo com a área que recebia, que controlava aquelas informações.
O homúnculo de Penfield, né? Que é o mapa, isso aí, né? É isso aí, o mapa é perfeito. A parte sensorial e motora a gente tem. Perfeito. E tu acha que a dor lombar, que é uma das dores mais estudadas, assim, né? Na pesquisa, né? Tu acha que tem a ver com esse mapa ou não tem nada a ver, assim? Ou eu pensei agora, assim, Não, legal. sobre isso. Tem alguns autores que dizem que tem. Jura? Mesmo a pessoa ainda continua com a parte ali, né? Continua com a região. E se a gente for pegar nesse homúnculo lá, nesse mapa, né? Nesse desenho, né? Das partes corporais, a gente vai ver que as áreas onde a gente tem maior contato externo, as áreas onde tem uma importância sensorial, né? Por exemplo, a cabeça é muito grande, né? Então, eu tenho muitos neurônios que controlam a minha face. Sim. Né? A boca é muito grande, a mão, língua, né? A mão é gigantesca, o pé, né? A região genital, né? Extremamente importante. Então, eu tenho muitos sensores, muitos neurônios que vão controlar essas partes. Na lombar, no tronco, na perna, é pequeno. Não é tem. pequeno? Pequeno, não tem. E aí, só que o maior, a patologia, mas a dor que mais incapacita, né? E que mais traz fardo, né? Para o sistema de saúde econômica é a dor lombar e a dor cervical. Então, só que tem alguns autores mostrando que, assim, ocorre meio que uma coisa que é como se fosse uma neuroplasticidade disfuncional nessas áreas cerebrais, onde representam a lombar e a cervical. Tem uma coisa que é chamado smoothing, que eles chamam, que é tipo uma mancha, assim, sabe? Fica uma conexão alterada e a gente perde uma capacidade, porque a gente tem uma capacidade inibiadora. Não sei se tu já ouviu alguma história de pessoas que se machucaram. E de guerra também, né? Perfeito. Porque libera quase essa aqui tem uma de opioides, né? Opioides endógenos. Endógenos. Isso aí, a gente tem toda uma via inibitória natural. Eu até brinquei com um colega meu lá da clínica, que a gente estava conversando e ele também vai dar uma aula sobre dor, alguma coisa falando assim, ele vai falar da nossa farmácia interna. A gente tem uma farmácia interna, né? Uma farmácia endógena que produz tudo, né? Se a gente for pensar. Sim. Então, a gente tem inúmeras substâncias aí para o humor, para inibir a dor, para se sentir mais feliz, né? Para a questão até para sentir daqui a pouco saciado, né? Então a gente tem isso, a gente tem essas substâncias dentro da gente, só que a gente vai buscar fora, né? Mas a gente tem dentro da gente, a gente tem que saber como ativar, mas a gente vai buscar fora na maioria das vezes. Então a gente tem lá um sistema inibitório descendente da dor, que é um sistema opioidérgico. Então, quando passa por uma guerra, né? Tu tá lá na guerra, às vezes o cara perde um membro, tá lutando, o cara não sente. Um acidente, tu vê o teu filho se acidentar e tu consegue levantar o carro, tu consegue fazer coisas impressionantes, né? Que são super-humanas, né, na verdade. E aí tu te acidenta também e tu não sente muita coisa, tu não sente dor. Né? Enquanto nas ferragens tem várias histórias assim. Sim. Consegue proteger na guerra os colegas, a própria pessoa e depois que vai sentir tudo, né? Isso, porque a gente tem esse sistema inibitório. E na dor crônica, esse sistema inibitório, ele tá falho, ele tá inibido, ele tá disfuncional. E não se sabe o que acontece, acontece essa disfunção na dor crônica, não, né? Aí são todas essas áreas cerebrais que elas estão de alguma forma contribuindo, hiperativadas, e aí vem... tem um sistema inibitório que vai estar disfuncional, a pessoa sente mais dor, e aí vem as emoções dela, e aí as coisas vão conversando. E aí esse é o grande mistério, né? Essa é a complexidade. E aí as coisas vão conversando, a pessoa já tem uma propensão genética, ela já passou por um trauma. Todo o conjunto aquele que a gente O contexto falou. dela já não é favorável, né? As ela experiências está num de conflito, as experiências foram ruins, as informações, e aí eu boto uma coisa que eu já falei em aula, mas não foi muito bem aceita, assim, eu acho que a gente tem uma culpa muito grande nisso, como profissional da saúde. Eu acho que parte dos profissionais da saúde assustam os pacientes. Eu concordo contigo. Eles usam uma comunicação muito ameaçadora, muito violenta. E aí eles não conseguem acolher aquela pessoa. E aí tudo isso é um ciclo vicioso. E aí a pessoa continua cronificando. E ela continua indo atrás de profissionais e profissionais, né? Sabe? E aquela saga. Porque é um trauma, né? Escutar, né? Aquela ameaça. Já é uma ameaça saber aquilo, né? E ainda mais na forma como se passa, né? Sim,
Eu acho que sim, porque a forma como é falado, né? O que é falado e como é falado, né? Isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. A pessoa não tem obrigação de saber, né? Ela não tem nenhuma obrigação. E se ela vai pro Google, o Google vai te dar... Vai dizer que tu tem pouco tempo de vida, dependendo da maioria das coisas que tu tem, né? O Google vai te mostrar isso. Então, assim, né? Não é a melhor forma, né? E que interessante. Outra, assim, acho que dá pra te trazer de novo, assim, porque o assunto vai, né? Vai. Se deixar eu falar, é a coisa que eu mais leio, mais faço. Tu mais gosta, né? Eu gosto bastante. Tu tem prazer em falar sobre isso, né? Eu gosto. E tu demonstra também esse prazer, né? Em falar sobre isso. O que eu ia te falar, eu vi uma reportagem do ChatGPT, tu já ouvi. Que os médicos estavam pensando em usar o ChatGPT nas situações difíceis, em falar com o paciente, exatamente como tu acabou de falar. Assim, eu tenho as minhas ressalvas com o ChatGPT, mas nesse sentido, se for naquele momento e se não for para traumatizar o paciente, acho que faz sentido, né? Faz muito sentido. E não é. E eu li o artigo. Tu leu? Não sei se é o mesmo artigo. Foi publicado na JAMA. É um artigo, assim, que eles fizeram ali na pandemia. Eles viram uma necessidade, assim, né? Porque na pandemia acabou que tu não podia ter os encontros médicos, né? Então, as pessoas entravam com dúvidas e botavam em chat. Não sei se foi esse o estudo que eles falam, assim. Não. Tem um artigo que foi assim, as pessoas iam lá, tinha uns exemplos, tipo assim, tu tava comendo um bife que tinha palito, e engoliu o palito, vou morrer, né? E aí o cara botava na internet lá, e o médico respondia, sabe? O médico falava assim, não vai morrer, da próxima vez cuida, sabe? Aí o que o ChatGPT fazia? Lamento em saber... que mais ou menos assim, né? Depois eu te mando o artigo, mas é mais ou menos assim, lamento em saber que você comeu o palito. Mas fique tranquilo, essa madeira, ela é comestível, ela não vai te prejudicar, ela não é tóxica, sabe? Não se preocupe. Se você continuar com algum sintoma durante 24 horas, mais ou menos assim, procure um médico, mas a tendência é o seu organismo absorver e você excretar ele normalmente. Da próxima vez, cuide. Então, assim... O chat ganhou da maioria dos médicos. O chat ganhou da maioria dos médicos. E o artigo foi publicado numa revista com um impacto muito impressionante. Na JAMA, né? Que é uma revista que tem um fator de impacto bem alto. É a A1? Então, é isso, a A1, uma revista com uma qualidade super boa. Então, eles compararam a resposta dos médicos com o chat. O chat foi melhor, foi mais empático. E teve uma quantidade maior de palavras, que eles avaliaram isso, assim, a empatia e o número de palavras. O chat... A inteligência artificial chegou para ficar, né? Não tem como escapar. E como a gente precisa disso, né? Nesse momento, assim, depois da pandemia, esse pós-pandemia, como a gente precisa de compaixão, de autocompaixão, de gentilezas, dessas práticas, né? Sim, com certeza. E ainda mais numa área onde a gente está, sabe? Onde tem um pouco de, às vezes, de conflito entre... paciente e profissional, né? Numa área onde alguns pacientes não se sentem acolhidos, onde eles preferem, às vezes, nem ir no médico e procurar um outro profissional de confiança, um fisioterapeuta, um psicólogo, para tirar uma dúvida, né? Então, é isso, né? E tem gente que vai até em curandeiro, assim, nada contra, assim, mas, né? Enfim. Essa é uma questão, essa questão religiosa também faz parte, né, da questão da dor, né? Se a pessoa se sente... Que é importante buscar também, né? Se a pessoa se sente acolhida na religião, né? Às vezes a minha dúvida é que às vezes algumas religiões, eu acho que elas fortalecem muito uma crença de que a pessoa tem que passar por aquilo, né? De que a pessoa precisa que ela é culpada daquilo, né? Isso realmente... Isso é que eu me pergunto o quanto que isso pode ajudar. Né? Mas isso é um terreno delicado, né? Pra gente conversar sobre religião, agora. Mas tem. Essa parte tem que ver o biopsicossocial, tem o cultural, tem o espiritual, tem a fé. É importante, às vezes, as pessoas que têm dor, elas terem alguma fé, elas terem alguma coisa a acreditar. Né? E não acreditar que a vida vai ser assim. Eu queria falar te perguntar mais uma última coisinha importante, que é a dor nociplástica, que ela é muito falada na fibromialgia, né? Que é do campo da psicologia, né? Que eu li, assim, que pode até ter uma... como é que pode dizer assim? Um erro na modulação do sistema nervoso central, é isso? Isso aí.
Hoje em dia, lá na IASP, né, quando tu citou ali a IASP, né, que é a Associação Internacional para a Dor, a IASP é que ela vai ditando muito os termos em dor, né? Então a gente tem toda uma taxonomia, né? Então eu tenho uma maneira de entender conceitos e definições sobre dor. Então a gente tem lá hoje a definição de dor é uma experiência, né, sensorial e emocional semelhante, né, ou né, que se parece ou que é semelhante a uma lesão real ou potencial, ou que se assemelha, né, a uma lesão real ou potencial. Real por quê, né? Porque eu posso torcer o meu tornozelo, eu posso ter uma queda e eu posso fazer uma lesão física, né, uma lesão estrutural. Potencial, por quê? A gente aprendeu desde pequeno que não é botar a mão no fogo, né? Então, porque queima, faz uma lesão física. Então, toda vez que a gente tenta chegar perto do fogo, nosso sistema, o sistema de defesa, ele tira a mão. Ele evita que a gente vá se machucar. Então, o potencial se relaciona com isso. Então, às vezes, o nosso sistema de defesa, ele vai aprendendo, a gente vai aprendendo ao longo da vida o que é dor e o que é experiência de dor. Né? Então, a gente vai evitando possíveis eventos que possam vir a me machucar. E, às vezes, eu sinto uma dor ou um desconforto prévio de fazer alguma atividade, porque o meu corpo e o meu cérebro detectaram que aquilo ali pode ser uma ameaça e pode colocar em risco a minha biologia. Né? Então, a definição traz essas nuances, assim, né? Então, experiência que a gente já falou, sensitiva, porque eu sinto. Sim. E emocional porque mexe com as minhas emoções. Né? E real ou potencial vai estar relacionado com isso. Se eu realmente me machuquei ou se eu posso vir a me machucar. Então, eu vou ter um sistema de defesa aí que vai estar... que a gente veio durante a evolução planejando ele, e ele veio melhorando, se aperfeiçoando. E aí os mecanismos de dor que a IASP traz são isso. É o mecanismo nociceptivo, que é a ativação dessas fibras nociceptoras. Sim. E o meu cérebro vai decidir se a ativação dessas fibras vai provocar dor, né? Se a ativação é uma ativação repetitiva através de inflamação, através de compressão. Ele interpreta que, tá demais, vamos provocar dor e vamos pedir pro cara buscar ajuda. Sabe? O cérebro vai dar um jeito de nos tirar daquela situação ameaçadora. A neuropática é um outro mecanismo, que daí é lesão de nervo, uma doença do nervo, ou do sistema nervoso central, ou periférico. A gente vai ter uma lesão nervosa. E a nociplástica, né? A nociplástica é uma alteração de processamento. De processamento. De processamento das áreas cerebrais, das informações nociceptivas. Mas que acontece primeiro aqui, ou não tem nada a ver aquela coisa, como se fosse... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não tem como responder. É uma pergunta, é uma resposta de $1 milhão. Talvez prêmio Nobel. Né? Então, não tem, as coisas vão acontecendo concomitante, via de duas mãos, o tempo todo. Né? E aí, essa alteração de processamento é a amplificação do estímulo doloroso, fica tudo muito amplificado, fica tudo muito sensível, e perda da inibição. Perda da inibição. Perco a inibição, né? Então, tu falou da fibromialgia. Hoje, a fibromialgia é a condição de saúde que mais representa a alteração nociplástica, o mecanismo nociplástico. E aí, lá por trás, a gente tem uma coisa chamada que é sensibilização central, que é justamente isso, o meu cérebro fica mais sensível a diversos estressores. Então, assim, pacientes com fibromialgia, eles têm alteração de sono, eles têm alteração de humor, eles têm dificuldade cognitiva, né? De cognitiva que eu digo de concentração, de assimilar algumas coisas, ou de ficar parado vendo um filme, lendo um livro, porque começa com dor. Ah, sim, né? claro. A pessoa não consegue se concentrar, a memória fica prejudicada e tem dor espalhada, né? E fadiga, muito cansaço para fazer as coisas, né? E assim, hoje em dia, para todos esses mecanismos de dor, a gente tem tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. E hoje em dia, uma coisa que a gente não comentou, assim, na fisioterapia, né, na própria osteopatia, a gente usa muito toque, a gente usa um toque terapêutico, técnicas de toque para modular a dor, usando a periferia. Ah, então vocês é como se vocês estivessem assim fazendo uma nova modulação. A gente tenta modificar a percepção que a pessoa tem daquela região usando toque. Mexendo, fazendo manipulações, fazendo liberações, né? E aí a gente tem técnicas, né? Na fisioterapia, dentro da osteopatia tem uma coisa que é chamado tratamento manipulativo osteopático, onde ele se utiliza de um racional
através da anamnese e de várias técnicas musculoesqueléticas, viscerais e cranianas, para tentar diminuir uma ativação simpática e aumentar o parasimpático. Aquilo que a gente falou. Aquilo que a gente falou da respiração. Então, tem técnicas de respiração, técnicas que a gente usa para mexer ou, assim, manipular a região do diafragma para a pessoa poder melhorar a sua respiração e ensinar ela, né, a se concentrar na respiração. E funciona, né? Assim, funciona, não que ela não vai deixar de ter dor, né? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? Sim, não é que ela vai deixar de ter dor, ela vai continuar, mas vai aliviar e vai diminuir também até a quantidade de medicações. Pode, né? Pode ser que aconteça, pode né? ser, e daqui a pouco a pessoa começa a ter uma perspectiva diferente, assim, tipo, olha, puxa, eu fui lá, tratei, e aí eu também vou na Ju, converso com ela, aí eu faço exercício, e aí eu vou me sentindo melhor, a pessoa vai conseguir controlar a dor, né? E o exercício hoje, para inúmeras patologias, né? Então, assim, a gente tem patologias psiquiátricas, cardiovasculares, patologias crônicas, musculoesqueléticas, dor crônica, a gente tem questões metabólicas, né? Então, síndrome metabólica, o exercício para todas essas, e tem mais outras patologias, doença de Parkinson, Alzheimer, o exercício é o melhor remédio, ele é o mais indicado, é o tratamento mais efetivo, nível 1A de evidência. Então, em todos os guidelines, né, todas as diretrizes clínicas para essas patologias, o exercício é indicado. Associando outras... Associando outras terapias, né? Como a gente fala que a dor ela é multifatorial, são vários fatores, o tratamento tem que ser multimodal, né? Então, o exercício, ele com certeza, ele é uma terapia e um tipo de intervenção que vai ativar aquilo que a gente falou antes, né? Do nosso sistema opioidérgico endógeno, os opioides endógenos. E aí vai trazer o prazer, vai trazer a diminuição da dor. Só tem que achar naquele indivíduo ali, naquela pessoa que está na nossa frente, se ela está disposta a se movimentar, se ela gosta, qual exercício é apropriado para ela, o que ela gosta de fazer. Então, ainda na literatura não tem muito bem essa dose e resposta, né? A gente não sabe muito bem isso. Então, às vezes é muito tentativa e erro. Tentar fazer a pessoa se movimentar, né, dentro da capacidade dela. E como tu falou, assim, é de pouquinho a pouquinho. Porque às vezes ela vem comigo uma vez na semana, 2 vezes no máximo. E aí o restante dos dias, outros 5 dias, ela está em casa. Então, ela tem fazendo o quê, né? Exatamente, ela tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar. E o paciente, ele vai com muito medo para ti, assim, né? E saber o momento de entrar, né? Também. Não dá para chegar entrando, né? Não dá. Não dá. Eles vêm com muito medo, às vezes eles vêm com medo de movimento, né, cara? Que é um construto que antigamente se usava muito o termo cinesiofobia, daí agora está mudando um pouco. Cinesiofobia? Cinesiofobia, que é o medo de movimento, mas agora isso tá mudando porque fobia é uma coisa muito irracional, né? A pessoa não consegue controlar, é uma coisa muito automática. Então se usa mais o termo medo de movimento, que às vezes a pessoa sabe, assim, eu tenho medo de fazer a flexão, então eu não vou me dobrar porque vai me doer. Então, o medo de movimento é o termo hoje em dia mais contemporâneo, assim, mais atual. E a pessoa ela vem com esse medo, ela vem com essa angústia, porque ela associa muito que ela vai se machucar. Ela associa muito que, bom, se eu me movimentar e se eu sentir dor, quer dizer que eu estou me machucando, ou eu estou piorando a minha hérnia, ou eu estou aumentando a minha artrose, ou eu estou aumentando, sabe, o meu desgaste na coluna. E a gente sabe, assim, hoje em dia tem muitos estudos que mostram isso, que pessoas sem dor desgastam, têm hérnia, têm artrose, né? Então, assim como a gente envelhece na parte de fora, a gente envelhece na parte de dentro. Então, muitos achados são normais e naturais do processo de envelhecimento, de estar vivo, né? De estar vivendo. Claro. Então, assim, só para a gente ir encerrando, assim, quando tu falou do medo do movimento, e a pessoa precisa fazer movimento para tentar ficar bem, né? Pro seu bem-estar. Assim, o que a pessoa sente ali? Um medo, né? Enfim. Sim. E a gente faz um trabalho, né? Pela ACT, né? No sentido de aproximar essa pessoa a fazer mesmo com medo.
Isso. E o papel, claro, de quem tá ali no movimento é super importante, né? Assim, apoiando, né? Dando sustento, não, eu tô aqui contigo, vamos lá. Isso, tu fica... tu vira um treinador, né? Um coach ali da pessoa naquele momento, né? Tu fica ali conversando com ela e dizendo, olha, tipo, não dá pra fazer dessa forma, então vamos deitar e vamos tentar fazer o mesmo movimento, só que deitado. Aí tu muda a posição. E aí, antes vamos fazer 10 respirações, né? Pra tu relaxar, sabe? Pra ativar o parasimpático e tu já muda um pouco o estado cognitivo, sensorial dela, né, emocional, e tu já coloca ela para fazer o movimento. Então tem várias estratégias, né, que se pode utilizar. Né, independente se tu é fisioterapeuta, se tu é osteopata, se tu é quiropraxista, se tu é psicólogo, médico, tem inúmeras estratégias focadas na pessoa, né, e estratégias comportamentais estando junto ali que tu pode usar para tentar diminuir o medo dela naquele momento e mostrar que aquele movimento, ele não é um movimento ameaçador, ele não vai colocar ela em risco. Vai fazer bem, né? Vai fazer bem. E a gente sabe que o não movimentar é pior. Tu ter esse medo, essa evitação, tudo isso é muito deletério, né? Então, o não movimentar é pior. O não movimentar, mesmo até numa lesão aguda. Tu ficar dependendo de uma lesão aguda. Claro, tem fraturas, rupturas, que a gente sabe. Tem que ficar, às vezes, 10, 15 dias... Depende da fase. Imobilizado, dependendo da fase. Mas tu não pode prolongar muito uma imobilidade. Porque os efeitos da imobilização são muito ruins para o organismo. Demora mais para a pessoa recuperar o que ela tinha, né? Demora muito mais. E ela perde o que ela já tinha. Ela vai perdendo a capacidade muscular, ela perde a capacidade aeróbia e ela vai ficando mais triste, mais ansiosa, sabe? Tudo isso vai participando. A mente vai participando, o comportamento, as emoções vão participando da recuperação. Que papo bom esse, Luciano. Né? Muito bom, muito bom. Eu poderia até continuar, mas tu tem mais alguma coisa assim importante para falar sobre a dor? E depois, se tu quiser dar algum recado pro pessoal, falar de algum projeto tão importante, aí tu fica à vontade. Sim, valeu. Bom, eu agradeço o teu convite, né, Ju, até pela confiança, né? A gente já se conhece há um tempo já, desde a faculdade, né? Então, agradeço a oportunidade. E o que eu tentaria, assim, é falar para as pessoas o que eu acho, né? O que eu penso hoje muito do que eu vejo na clínica e a maneira que eu tento me relacionar com os pacientes e até com as pessoas. A gente está saindo hoje de um modelo, de um paradigma de tentar diminuir a dor, de tentar tirar a dor para uma abordagem de controlar a dor. Eu acho que hoje o controle da dor é extremamente importante e as pessoas focarem, né? Nas atividades que são mais importantes para ela, né? Nas atividades de valor, aquilo que elas realmente acreditam que faz bem para elas, né? Então, daqui a pouco a pessoa não consegue correr pela dor, não consegue brincar com o filho, ela não consegue, sei lá, fazer uma atividade em casa que ela gostaria de fazer, uma atividade de exercício, então ela tentar conversar com o profissional, né, que está atendendo ela conversar com o terapeuta que está atendendo ela, com o médico, para tentar focar nisso. E ela ter alguém do lado dela que consiga treinar ela e acompanhar ela nessa jornada, né? Porque muitas vezes a dor persistente, ela acaba sendo uma jornada longa, árdua, mas as pessoas não podem desistir, né? A gente tem que continuar, né? Sem desistir, com resiliência, com calma, com perseverança, com paciência, porque eu acredito e penso que essa é uma maneira que a gente possa ter de ter as pessoas, né, de terem dias melhores, né, poderem aproveitar as suas vidas junto com aqueles que elas gostam, né, isso é importante. Isso, mais importante. Então, tolerar a dor, né? Essa buscar estratégias que talvez nem sejam aquelas que a pessoa deseja, né, enfim, mas próximo a elas, né, isso, dependendo da situação. É isso aí. Legal. Queria agradecer de novo, né, o teu convite. Eu que te agradeço. Valeu. Nós que agradecemos. Valeu, muito obrigado. E fazer uma menção, agradecimento, né, aos locais onde eu atendo, né, que é a Clínica Relicário Saúde e Movimento. Né, a todos os colegas lá que eu trabalho junto, a gente tem uma interação lá muito boa, né, na clínica. E também a Unest, né? Nest, que é o box de CrossFit, onde eu também atendo lá o Coach Fausto. Então, agradecer essas pessoas aí que nos dão o suporte aí para poder trabalhar, né? Isso é muito legal. Muito obrigado. Obrigada, então. Obrigada por mais esse episódio e com certeza terão outros, né? E
trazer de novo o Luciano, né? Pode chamar que eu venho, pode chamar que eu venho. Muito obrigada, então, por hoje e até a próxima.